Gente, continuando a nossa preparação aqui para a segunda fase da ONC, nós vamos agora para a segunda questão de astronomia dessa prova de segunda fase de 2023 para o nível C. Nós estamos no nível C, alunos do primeiro ano do ensino médio, beleza? Então, se você não viu a resolução da primeira questão de astronomia, que foi a questão de número 5, dá uma olhada nesse card que já está aparecendo aqui em cima. E se você é de outro nível que não é o C, então caiu aqui por acaso, dê uma olhada nas playlists que estão na descrição do vídeo. Nelas você vai ver todas as questões, as resoluções de questões de segunda fase para cada nível. Então, para cada nível, eu estou resolvendo as questões aqui de segunda fase da ONC, de astronomia, de física, química, enfim. Você vai encontrar tudo que está disponível aí nas playlists. Beleza? Vamos então aqui para essa nossa segunda questão de astronomia, que vai falar sobre o diagrama Hertzsprung-Russell, ou diagrama HR, que é uma representação gráfica que relaciona a luminosidade, ou seja, o brilho de uma estrela, com a sua temperatura efetiva, ou cor. O eixo vertical do diagrama representa a luminosidade, geralmente em termos da magnitude absoluta ou da luminosidade do Sol. Então, dê uma boa olhada aqui nesse gráfico. Opa, aqui. Pronto, dê uma boa olhada aqui nesse gráfico, deixa eu aumentar um pouquinho e preste bastante atenção no seguinte, ó. Preste atenção no seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo destacar para vocês. Pronto. Veja que na vertical você tem a magnitude absoluta, que geralmente é dada a luminosidade solar. Então, esses termos aqui, ó, 10 elevado a 2, 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 4, estão relacionados à luminosidade solar, tá? Em relação ao Sol. Ao Sol. Agora vamos continuar no que ele dizia lá na questão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Continuando, ele diz assim: o eixo vertical, já falei do eixo vertical. O eixo horizontal representa a classe espectral ou a temperatura efetiva, normalmente expressa em Kelvin. Então veja aqui, ó, que na vertical, que eu vou até pintar aqui de verde, de outra cor para destacar, ó, verde, essas informações aqui na horizontal são as informações das temperaturas em relação ao Sol, tá? E aí vamos aqui descer um pouquinho, vamos continuar a leitura. Ele fala que o diagrama HR é extremamente útil para os astrônomos, porque revela padrões e relações importantes entre as estrelas. Ele permite identificar diferentes estágios evolutivos estelares, desde estrelas recém-formadas até as estrelas envelhecidas. Além disso, o diagrama também destaca grupos de estrelas com propriedades similares, ou ramos, como estrelas da sequência principal. Olha só esse destaque que ele está falando aqui, ó, que esse gráfico ele é extremamente importante para classificar se uma estrela ela faz parte da sequência principal, se ela é uma estrela gigante, se ela é uma estrela supergigante ou se ela é uma anã branca. E aí ele fala que tem 4 estrelas, S1, S2, S3 e S4. Tomando o Sol como referência, ele fala dessas 4 estrelas e no final ele pede para a gente classificar. O que é que a questão quer que a gente faça? Ó, classifique a estrela S1, a estrela S2, a estrela S3 e a estrela S4 quanto ao ramo a que pertence. Ou seja, nós vamos dizer se elas são uma gigante, se ela é, aliás, se é uma supergigante, se é uma gigante, se faz parte da sequência principal ou se é uma anã branca. Então, é isso que nós temos que fazer aqui nessa questão. Classificar essas 4 estrelas, tá certo? Bom, o gráfico, ele fala de tudo, luminosidade, temperatura em relação ao Sol. E se você observar aqui cada um desses pontos, ó, S1 é 10 mil vezes mais luminoso do que o Sol, S2 é 100 vezes menos luminoso do que o Sol. Tudo relacionado ao Sol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no gráfico é identificar onde está o Sol, tá certo? Vamos aqui para o gráfico e eu quero que você observe bem. Cadê o Sol? O Sol está bem aqui, ó. Observe, nesse pontinho vermelho que eu destaquei para vocês, é o Sol. No caso do Sol,
Qual é a sua luminosidade? A luminosidade do Sol aqui é igual a 1, tá? A luminosidade do Sol é igual a 1. Qual é a temperatura do Sol? Aqui a temperatura do Sol é de 6.000 Kelvin. Então, 6.000 Kelvin e luminosidade igual a 1. Preste bastante atenção nessa informação, nessas duas informações sobre o Sol. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui nas afirmativas de cada uma das estrelas S1, S2, S3 e S4, para que a gente possa fazer o julgamento, né? Preste atenção. A estrela S1, ele fala que é 10.000 vezes mais luminosa do que o Sol, porém, com metade da sua temperatura. Com metade da sua temperatura. Então, 10.000 vezes mais luminosa que o Sol e com metade de sua temperatura. Vamos lá. Luminosidade do Sol é 1. 10.000 vezes mais luminoso que o Sol é 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é exatamente 10.000, correto? Então, 10.000 vezes mais luminoso do que o Sol e metade da temperatura do Sol. Se o Sol é 6.000 Kelvin, metade vai ser 3.000 Kelvin. Então, se você fizer aqui uma linha na vertical, ó, da temperatura e cruzar com a linha horizontal aqui da luminosidade, você vai encontrar esse pontinho aqui. Aqui está a estrela S1. E você vai observar que essa estrela faz parte aqui, ó, ela é uma supergigante. Então, a estrela S1 está no grupo das supergigantes. Então, vamos colocar logo aqui, ó. Vamos colocar aqui S1 é uma super gigante. Pronto, já classificamos a primeira. Vamos classificar agora a segunda estrela. A segunda estrela eu vou fazer de verde, tá? S2. Vamos lá. Aqui vamos ler o que é que ele diz sobre S2, ó. S2 é 100 vezes menos luminosa do que o Sol, porém com o dobro de sua temperatura. Então vamos lá. Vamos voltar no gráfico. 100.000 vezes menos luminoso do que o Sol, então é menos que 1, 100.000 vezes. Então nós vamos ter aqui 100.000, não, 100 vezes, né? Desculpe, 100 vezes. Então 100 vezes é 10 elevado a menos 2, tá? 10 elevado a 2 é 100. Como está negativo, você está dizendo que é menor. Então 100 vezes menos luminoso que o Sol, porém com o dobro de sua temperatura. A temperatura do Sol é 6.000 Kelvin. O dobro vai ser 12.000. Então, vai estar mais ou menos por aqui, né? Ó, 12.000 vai estar mais ou menos por aqui, ó. 12.000, tá certo? Vamos fazer aqui uma linha desse 12.000 e vamos cruzar aqui com a linha de 100 vezes menor. Você vai encontrar esse pontinho bem aqui, ó. Aqui vai estar, então, S2. Ela faz parte de qual grupo, professor? Ela faz parte das anãs brancas. Então, a estrela S2 é uma anã branca. Botar aqui, ó, anã branca. Beleza? Vamos agora para a estrela S3. Vou fazer de roxo, ó, S3. O que é que se diz a respeito da estrela S3? Ela tem a mesma luminosidade de S2 e tem a mesma temperatura de S1. Então, mesma luminosidade de S2. Cadê a luminosidade de S2? Ó, S2 está aqui, né? A luminosidade é essa linha horizontal verde, correto? E ele diz que tem também, além de ter a mesma luminosidade de S2, tem a mesma temperatura de S1. S1 é 3.000. Então, vamos fazer aqui a linhazinha, ó, de S1 da temperatura, certo? Cruzando aqui com a linha horizontal da luminosidade de S2. Então, vai dar mais ou menos aqui. Ou seja, aqui nós vamos ter S3. Ela faz parte de qual grupo? Ela faz parte da sequência principal. Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, ó, é a sequência principal. Esse grupo aqui, ó, tá vendo? Ó? É o que? A sequência principal. Então, S3 é uma estrela que faz parte da sequência principal. Veja que aqui é a habilidade de leitura de gráfico, tá? Sequência
principal. E por fim, nós vamos agora para a estrela S4. S4 é dito sobre ela, olha aqui a quarta bolinha, é 100 vezes mais luminosa que o Sol e tem a mesma temperatura de S2. Vamos lá, 100 vezes mais luminosa do que o Sol é aqui, ó, 10 elevado a 2. E tem a mesma temperatura que S2. A temperatura de S2 é 12.000, né? 12.000 Kelvin. Então, vamos fazer uma linha aqui da luminosidade 100 vezes maior que o Sol e cruzar aqui com a linha, ó, mesma temperatura de S2. Então, nós vamos ter bem aqui. Então, ou seja, S4 também faz parte da sequência principal. Então, olha como foi que ficou o gráfico. Ó. Tiramos todas as informações do gráfico, sem precisar fazer nenhuma conta. Beleza? Então, S4 também faz parte da sequência principal. É isso, meu povo. Finalizamos aqui a nossa questão, uma questão muito boa. Então, essas duas questões de astronomia dessa prova de 2023 de segunda fase, basicamente foi leitura e interpretação de gráficos, habilidade que o aluno precisa ter de extrair informações dos gráficos, ok? Vamos então aí para as próximas questões aí de física e de química. Vamos lá.